Hoje eu resolvi gravar num cenário um pouco diferente aqui da minha casa. Quando eu falo casa, eu quero dizer lar, porque a gente mora num apartamento. Mas eu quero conversar um pouquinho com vocês referente de como eu fiz e quais as dicas que vocês podem aproveitar para os móveis planejados ser ideal também para a sua casa. Porque elas são algumas estratégias que você pode estar adaptando para qualquer cômodo, em qualquer situação. E antes de eu começar a falar mais da parte física mesmo, dos móveis planejados, eu já quero falar algo bem essencial, que é o desapego. Por que o desapego vai entrar num vídeo sobre móveis planejados? Porque não tem como você fazer um móvel ideal para sua casa se você tem coisas desnecessárias sendo acumuladas ali dentro. Para deixar só o que você ama nesse espaço, para realmente só ocupar aquele espaço com coisas que você usa, com coisas que você sabe que tem, coisas que você vê super necessário que você faça um desapego para você começar a entender que tipo de móvel e como que você vai fazer um móvel planejado. Aí você pode estar dizendo para mim assim, Carol, mas eu ainda não me mudei, eu não comprei tudo necessário, eu não tenho todos os meus utensílios. Melhor ainda, porque daí assim você vai comprar só o necessário. Indiferente disso, você vai aproveitar essas dicas já para fazer os seus móveis, indiferente se você já tem coisas dentro dos móveis ou não. A primeira dica é: crie um plano, crie uma história na sua mente. Como é que funciona isso? Você precisa entender para analisar a sua rotina. Por exemplo, eu levanto de manhã, eu vou no banheiro, eu tomo café, eu vou me arrumar, eu preparo a comida dos meus filhos, depois eu dou ração pro meu gato, faço isso, faço aquilo. Então você precisa contar uma história na sua mente, ou você precisa sim saber o passo a passo da sua rotina para entender aonde você vai alocar e aonde você vai fazer cada peça do seu móvel. É um básico isso, começar dessa forma, para você saber aonde você vai pegar tal coisa, aonde que vai ficar mais prático para te ajudar no seu dia a dia. Então você precisa fazer como se você fosse contar realmente essa historinha. Sabendo esse passo a passo da sua rotina, você vai anotar as suas necessidades. Eu preciso que o meu guarda-roupa tenha ali junto a minha blusa com a minha calça para ser mais prático para eu escolher a minha roupa. Eu preciso que de manhã, para ser prático para mim me arrumar e trabalhar, logo no café a minha mesa seja perto da pia da cozinha. Essas coisas assim, então você precisa anotar qual que é a necessidade nessa rotina, nessa historinha que você tem em sua mente. Outro exemplo, faço comida todos os dias em casa, faço almoço ou faço janta. Como é que você faz a janta? Como é que você faz o almoço? Eu preciso dos talheres perto do fogão, eu preciso da pia perto do fogão, eu preciso de uma bancada grande para auxiliar para mim cortar. Então, o que você utiliza mais na sua casa? Você cozinha? Se você não cozinha tanto em casa, talvez não tenha necessidade de você ter uma cozinha com tantos armários, uma cozinha tão espaçosa, ou uma cozinha que vai ter uma área um pouco mais ampla. Então você precisa analisar qual que é o cômodo que você mais utiliza, o que você sente mais falta para o seu dia a dia. Eu vou trabalhar em casa algumas vezes na semana, então eu preciso ter uma mesa, uma escrivaninha, né? Eu falo aqui escrivaninha para trabalhar, ou eu preciso de um espacinho para me exercitar. Então você realmente precisa anotar a necessidade que você mais tem dentro da sua casa. A segunda dica é fazer testes, simulações. Como é que você pode fazer esses testes? Se você já tem utensílios na sua casa, né? Caso você já esteja morando ali ou vai fazer uma reforma, depois de fazer o desapego, você vai começar a fazer um teste, de repente no armário mesmo que você já tem, ou pode pegar talvez uma fita ou uma caixa para saber se vai caber ali dentro, ou faz simulações dentro do armário para saber qual que é a altura que você precisa. Eu tenho copos muito grandes, tenho muitos copos, muitas xícaras, então eu vou precisar de um armário de tal tamanho. Eu tenho muitos pratos, então eu preciso ver qual que é o tamanho desses pratos para caber dentro do armário. Eu tenho muitas peças de
muitas roupas que vai no cabide, muitos casacos. Então eu preciso ver qual que é o tamanho que todos esses cabides vão ocupar. Ah, eu tenho muita meia, tenho muita lingerie. Qual que é o tamanho da sua gaveta que você precisa para colocar todas as suas lingeries? Então faça testes, simulações, meça realmente e anote para quando você for fazer os móveis, você já ter essa base que você precisa. Porque nada adianta você estar cheio de lingerie, cheio de meia, tem ali bastante roupa de ginástica e tem 2 gavetas só para alocar tudo isso. Não vai caber. Vai faltar gaveta, não vai ser útil para você esse tipo de guarda-roupa. Então você precisa entender qual que é o espaço, a sua necessidade com a quantidade de coisas que você tem. E o melhor disso é você fazer simulações já nos armários que você já tem. E caso você não tenha, pega uma caixa, vá medindo, coloca num cantinho, amontoa, meça mesmo com a fita e anote. E a terceira dica, eu acredito que é a parte mais gostosa de se fazer, não que as outras partes não sejam, mas eu acredito que todo mundo gosta de procurar imagens, né? Que é essa parte que vai brilhar os olhos, você buscar inspirações, você buscar ideias. E aqui, gente, vale muita pesquisa, Instagram, YouTube, Google, Pinterest, Face, qualquer lugar que você encontre um banco de dados de imagens ou vídeos para realmente estimular a sua criatividade, para você ter ideias. E importante aqui também é você saber e você ter a consciência da sua imagem de inspiração versus a sua imagem, a sua realidade, né? Você tem que fazer um comparativo. De nada adianta você procurar uma casa super grande, uma casa super top e de repente o espaço que você tem não vai dar para fazer aquele tipo de móvel. Então você precisa bater uma foto de repente do seu espaço ou ter ali na sua consciência bem gravado, mas o ideal mesmo é uma foto para realmente você ter visão, uma foto do seu espaço e a sua foto de inspiração e você colocar ali mesmo lado a lado as 2 fotos no celular ou no computador ou nos 2 celulares, não necessariamente precisa imprimir, né? Mas realmente você ter ali as 2 imagens para você fazer uma comparação realmente se é possível, se não é uma coisa muito estrambólica que não vai dar no seu espaço, mas é uma parte muito gostosa que vai começar ali a estimular a sua criatividade, as suas ideias, imaginar já os móveis planejados, né? Então aqui não há limites para pesquisa, não há limites para você fazer esse tipo de inspiração. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas partes aqui dos móveis planejados que a gente fez para vocês aqui no nosso apartamento, que talvez também seja legal para você e que eu tive uma certa dificuldade até de encontrar esse tipo de imagem e inspiração na internet. Realmente veio muita coisa da minha mente, por eu já trabalhar com isso, com eu já trabalhar como personal organizer, a minha mente já é bem estimulada com a criatividade e a necessidade de móveis planejados, né? Ser ideal. Então eu vou mostrar pra vocês, talvez aqui ajude a você ter mais ideias e as dicas ainda ficarem mais ricas pra vocês. Aqui então eu tenho o móvel da nossa TV. Aqui tem o tripé que eu tava gravando pra vocês, mas o que eu quero mostrar aqui são as nossas gavetas da parte da sala. Aqui eu resolvi esconder, agora eu não tenho mais aqui, mas eu tinha antigamente o modem da internet. Geralmente, o modem ele fica aparecendo, um monte de fio, aquela coisa toda que fica feio. Eu resolvi fazer essa partezinha aqui aberta para colocar o modem ali. Hoje em dia eu não tenho mais aqui, porque deu problema que os caras vieram instalar aqui e acabou arrebentando o fio, e daí a gente teve que mudar. Aqui o que eu tenho é da nossa HTV, o aparelhinho, né, que tem que ficar exposto. Mas eu também ainda tenho que colar um pouquinho pra cima pra não aparecer, né? Tem que pegar uma daquelas fitinhas da 3Ms. E aqui eu já sabia que eu queria colocar as minhas fotos, então aqui cabe uma gaveta só de fotos, porque eu já sabia a quantidade e o espaço do tamanho do meu álbum. Olha só, eu tenho um álbum bem grande aqui, que agora com uma mão eu não consigo tirar, mas ele cabe bem certinho. Então, uma gaveta foi necessário para mim guardar os nossos álbuns. Aqui eu tenho a nossa mesa
E aqui é tipo um cantinho alemão, não chega a ser bem um canto alemão, né? Porque ele tem só um lado. E eu aproveitei também pra ele ser um baú, pra mim guardar coisas compridas, ó. A gente tem aqui nosso guarda-sol, temos nosso aspirador que é bem comprido, aqui tem restos de madeira, de prateleira que a gente não utiliza. Então eu já queria um espaço assim, comprido, pra guardar coisas compridas, já que aqui a gente não tem muito espaço, né? Agora aqui que vai vir a grande coisa que eu acho que é o que todo mundo adora aqui em casa, é o nosso armário da cozinha. Você já foi naquelas casas, ou apartamento, ou até mesmo aí na sua casa, que tem aquele canto que você abre seu armário e vai lá pro fundo? Aquilo lá é o terror dos armários. E eu decidi que eu não queria um armário daquele jeito. Então, eu lutei um pouco pro marceneiro entender o que eu queria, mas no final deu tudo certo. E olha como ficou. Eu confesso que tá um pouquinho bagunçadinho aqui, né? Mas eu ainda tô arrumando porque eu tô trocando os meus potes. Mas aqui, ó, se vocês analisarem, eu tenho esse recuo. Por quê? Se eu viesse com a madeira até aqui, que é o normal vir, né? Ó, se eu não tivesse esse recuo aqui de madeira, viesse até aqui em cima, o que que ia acontecer? Eu ia colocar coisas aqui na frente, o que ia dificultar eu acessar as coisas lá atrás, e eu não ia conseguir acessar o que tava lá no fundo. Deixa eu virar aqui. Tava filmando errado. Então, ó, voltando. Tá vendo esse recuo aqui, ó? Aí você pode pensar, ah, Carol, mas você perdeu um espaço de armário. Não, gente, eu não perdi. Por quê? Uma que eu consigo ainda visualizar e ter um espaço bem grande de armário, mas o que eu acho que ia ser muito mais ideal é eu conseguir acessar facilmente as coisas aqui nessa prateleira e aquele espaço lá atrás. Tá vendo? Ó, tenho muito espaço lá atrás. Tem coisa ainda que eu nem utilizo e eu consigo acessar bem facilmente. Aqui eu sou pequena, mas eu consigo acessar facilmente. Agora, se eu tivesse aqui, essas coisas iam estar aqui na frente, as coisas lá atrás ia ser ruim de pegar e as coisas lá no fundo, então, muito menos. Então, isso daqui eu encontrei uma imagem na internet, foi bem difícil achar, e eu pensei que seria o ideal para fazer aqui no armário, e ficou tudo isso aqui de armário. Vocês viram ainda que tem bastante coisa ali vazia, né? Aqui a nossa parte, a nossa bancada, né? A nossa ilha do fogão. O que que eu pensei quando a gente tá fazendo comida, estamos aqui, né? Fazendo alguma coisa no fogão. A gente precisa do auxílio de talheres, quando a gente quiser tá cozinhando, tá fazendo alguma coisa, a gente precisa aqui dos talheres. Então, os talheres tinha que ser ao lado do fogão. E também, claro, a parte de temperos. E eu queria esconder isso aqui, que geralmente as pessoas deixam pendurado, colocam ali, ou deixam assim, né, na parte do fogão, do forno, na alcinha. Eu não gosto disso, não gosto, eu prefiro esconder. Então, eu fiz essa parte aqui, que tanto o meu paninho de pia, como o paninho de louça, eu deixo aqui escondidinho, então fica bem clean. Aqui também eu fiz um grandão de formas, porque as formas, já o ideal é estar perto do fogão e também estar perto da bancada. Então, eu resolvi deixar tudo que auxilia o forno, o fogão, os temperos, tudo nessa parte. Eu já vi pessoas colocarem os talheres perto da pia, mas daí quando você precisa cozinhar, você deixa os talheres ali, então acaba ficando uma coisa um pouco mais atrapalhada. Aqui debaixo, outro exemplo. Às vezes a gente perde esse espaço aqui, né? Por causa da pia. Então, eu resolvi colocar a parte das panelas. Eu já sabia basicamente quantas panelas eu tinha. E ainda sobrou bastante lugar. Tem coisa que eu acho que deve estar por aí em algum lugar ainda perdido. Mas ainda sobrou. Porque se eu fizesse só uma parte, ia ficar muito amontoado. Então, eu resolvi já usar, já que a gente perde esse espaço aqui, colocar coisas grandes. Porque se eu colocasse coisas miúdas aqui dentro, ia se perder tudo lá embaixo e eu não ia conseguir acessar. Então, eu resolvi colocar as panelas aqui. Outra coisa que eu fiz também, que eu achei bem legal, aqui eu tenho a minha lavação. Eu fiz esse armário. Quando eu fiz esse armário aqui, a própria arquiteta tinha feito com a abertura para a cozinha.
Só que eu falei pra ela, pra que eu vou abrir esse armário pra cá, pra cozinha, se eu vou utilizar na lavação? Pra vocês entenderem que são coisas básicas, mas que precisa ficar de olho nos detalhes. Eu disse, não, tem que abrir pra lavação, porque eu vou usar na lavação, não tem sentido eu abrir pra cozinha. Então, a gente trocou, fizemos aqui a abertura pra lavação, porque eu guardo coisas de lavação aqui perto da lavação. Então, ela trocou. E eu vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos, eu fiz, ó, uma parte grandona pra guardar os baldes. Aqui eu tenho um outro varalzinho. E eu queria uma parte pros panos e algumas coisas de calçado que a gente utiliza mais no dia a dia. Tem outras coisas de calçado que, conforme muda a estação, eu deixo guardado lá no meu quarto. E aqui a parte das vassouras, penduradinhos, pra não deixar encostado, a vassoura pra não estragar. E às vezes guarda a vassoura um pouco molhadinha também pra não estragar ali. Deixa ela suspensa. Já deixa ali respirando. E como a gente mora em apartamento, é difícil ter como secar a roupa, né? Por mais que a gente tenha uma lava e seca, mas não dá pra sempre secar tudo, né? Eu deixei um espacinho aqui sem armário e eu resolvi colocar um varão aqui pra colocar cabides. Já coloco direto secar no cabide, ou eu coloco esse outro varalzinho aqui pra colocar lingerie, panos. Então eu resolvi deixar um espacinho ali pra também já servir de varalzinho. E eu tenho também este outro varalzinho aqui, que ele é ótimo e eu adoro. Só que esse aqui não é nos móveis planejados, eu comprei depois. Aí eu abro aqui, ó, né? E depois de utilizado, eu fecho. Ó, ele fica bem escondidinho. Eu adoro esse varal. Eu tenho esse varal aqui e eu tenho também lá aqui na nossa varandinha, ó. De baixo, olha só, gente, não dá quase nem pra ver que é um varalzinho. Tá vendo? Porque daí aqui eu coloco, abro a janela e já seca aqui. É uma maravilha isso aqui. Ó, um pouquinho do nosso guarda-roupa. Não vou mostrar tudo porque eu confesso que tá um pouco bagunçadinho. Eu já sabia exatamente a quantidade de coisas que eu queria colocar. Aqui eu tenho as minhas lingerie, vou mostrar só um pouquinho rapidinho. Eu tenho uma parte de pijamas, duas partes de inverno. Então, eu já sabia a quantidade que eu ia precisar de gavetas e eu fiz a quantidade necessária. O meu marido a mesma coisa. Claro que o homem nunca ocupa a mesma quantidade que mulher, né? Mas aqui ainda tem espaço sobrando, mas é a quantidade do meu marido. Então, eu já sabia tudo que eu ia precisar de gavetas. Aqui, a parte do meu marido, ele gosta das camisas tudo em cabide. Então, eu já sabia a quantidade que ele ia ocupar, tanto de inverno quanto de verão. Daí, às vezes, você pode me perguntar, mas daí se ele quiser comprar mais, quer dizer que não vai caber ou que não vai dar pra colocar? Se tiver muito a mais, eu já sei que tá na hora de desapegar, entendeu? Porque tem coisas aqui que ele ainda nem usa. Então, assim, eu já sabia o espaço necessário de cabides que ele ia precisar, justamente porque a gente só tem o que a gente usa e ainda tá sobrando espaço. Esse aqui eu quero mostrar pra vocês uma ideia bem legal. Aqui é no escritório. Olha lá eu. É que eu quero mostrar pra vocês o que a gente fez pro meu gatinho, ó. É o banheiro dele. Sim, gente, olha, aqui não dá pra filmar muito de longe, mas aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá, opa, até meio, ó. A gente guardou aqui pra não ficar a areia exposta. A gente pendurou ali a pazinha. Ele entra por ali, quando a gente quer limpar, a gente abre um tapetinho pra sacudir a areia, ó, no armário. Aqui eu fiz um armário também, um pouquinho maior, para colocar as coisas de praia. Então, eu já sabia que eu queria guardar esse carrinho de praia, que eu ia precisar de um espaço bem alto e largo. Eu já medi certinho quanto que eu tinha esse carrinho, que eu queria guardar ali, exatamente para caber. Isso, gente, são estratégia e organização. Por isso que eu disse que a primeira etapa é importante você saber o que você tem, você desapegar e você realmente só ter em casa o que você usa, o necessário pro dia a dia e realmente não ter excessos. Para a hora que quando você for precisar fazer os seus móveis, você saber exatamente o que colocar ali dentro. Ó, por exemplo, aqui também, ó, eu tenho uma gaveta onde eu tenho meus panos de pratos. Eu tenho um pouquinho, eu não preciso de mais do que isso.
Porque enquanto uns estão aqui seco, outros estão em uso, outros estão para lavar, mas eu não preciso mais do que isso. Eu não preciso de uma gaveta cheia de pano de prato, sendo que eu não vou utilizar tudo. Vai ficar pano de prato amarelado, manchado, não vai acabar no rodízio. Então eu não preciso. Aqui cabe bastante coisa. Então você precisa entender tudo que você tem. E isso só é possível se você fizer o desapego, se você tiver em casa tudo o que você ama. Então é isso, gente. Esse foi só uma passada bem rapidinha em algumas partes e algumas dicas aqui do meu apartamento, que também pode ser útil pra você e pra inspirar você a fazer uns móveis planejados, realmente planejados e ideal pra sua casa.